Então agora a gravação começou. Bom dia a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos a mais um seminário do GraveBR. Hoje eu tenho o imenso prazer de apresentar o Rafael Bernard, que está inaugurando, vamos dizer assim, né, uma nova categoria de seminários do GraveBR, que são seminários dados por pesquisadores que ainda não são professores, mas em breve serão, né? E o Rafael, ele teve a formação dele, a graduação, mestrado e doutorado pela UFPA, sobre orientação do professor Luiz Crispino, e durante o doutorado dele, ele passou um período com bolsas de doutorado sanduíche na Inglaterra, na Universidade de York, onde ele trabalhou com o professor Atsushi Higuchi. Ele, atualmente, como eu falei, né, está fazendo pós-doutorado na UFPA, e o Rafael tem já uma vasta experiência em diversos aspectos da carreira acadêmica, né? Ele tem um número bastante expressivo de publicações em revistas de altíssimo nível, ele tem participação em banca, ele participou de uma série de eventos, participou de atividades de divulgação com entrevistas e mesas redondas, né? E o Rafael também tem artigos publicados em revista de ensino, como a Revista Brasileira de Ensino de Física, e ele aceitou esse desafio de falar sobre o Prêmio Nobel de Física desse ano, né, de 2020, e eu falo desafio porque vocês já devem ter visto que há uma proliferação de seminários, né, aqui no Brasil e também ao redor do mundo, sobre esse tema. E então é um desafio porque você precisa elaborar um seminário para falar do trabalho dos outros e, claro, né, a sua percepção, a sua perspectiva sobre o assunto. Então, eu agradeço imensamente ao Rafael por topar esse desafio e tenho certeza que a gente vai, apesar de todo mundo já ter tido a oportunidade de ler um pouquinho sobre o Prêmio Nobel de Física desse ano, né? E eu tenho certeza que a gente vai aprender mais um pouquinho com o Rafael hoje. Então, Rafael, você pode começar a apresentação e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dar esse seminário. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer ao Antônio, claro, pelo convite, por apresentar esse desafio e também pela introdução. E eu queria aproveitar publicamente para parabenizar a iniciativa GraveBR e, claro, todos os envolvidos nessa iniciativa que é tão importante no momento que a gente está vivendo, tá? Bom, e como o Antônio falou, eu vou apresentar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2020, Física e Astronomia, né? E aí vamos começar. Isso aqui é um sumário, um pequeno sumário. Eu dividi essa apresentação em duas partes, mais ou menos de acordo com como o prêmio foi dividido, certo? A primeira metade da apresentação eu vou falar sobre o prêmio dado ao Penrose e a segunda metade ao prêmio dado aos astrônomos Reinhard Genzel e Andrea Gerstlauer. Então, uma breve introdução. A gente sabe, acredito aqui que todo mundo já leu sobre isso no último mês, no mês anterior, que o Prêmio Nobel de Física e Astronomia desse ano foi dado uma metade, foi dividido, né, uma metade ao Roger Penrose, pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da relatividade geral. E o Penrose é um cara que já está há muito tempo fazendo física, certo? Então ele acabou
ele basicamente já é um personagem da física, interagiu com vários cientistas famosos, ele, obviamente, ganhou fama durante esse período, e, claro, isso é coroado hoje, no mês passado, com o Prêmio Nobel de Física. Então, a gente vai contar um pouco sobre essa descoberta e sobre o trabalho em si, e um pouco também sobre o próprio Penrose, já que ele já é um personagem interessante da física. E a outra metade foi dada aos astrônomos Reinhard Genzel e Andrea Ghez. O Reinhard Genzel é alemão e Andrea Ghez norte-americana, pela descoberta de um objeto compacto, supermassivo no centro da nossa galáxia. E aí aqui eu já vou pedir uma desculpa de antemão, como eu sou físico teórico, eu vou acabar falando um pouco mais de detalhes sobre o Penrose e a descoberta dele, mas, claro, eu também vou dar alguns detalhes sobre a descoberta da Andrea Ghez e do Genzel, mas eu peço desculpas, claro, que eu não tenho tanta afinidade, nem tanto conhecimento assim sobre astronomia. Então, bora começar com o prêmio dado ao Penrose. A gente começa aqui logo no início da relatividade geral, né? Logo após a descoberta da relatividade geral, meses depois apareceu a primeira solução da relatividade geral, e era uma solução que era para uma partícula pontual, o campo gravitacional de uma partícula pontual. Só que essa solução ela era um tanto quanto esquisita, porque tinha duas singularidades, uma no centro e uma no que hoje em dia a gente sabe que é o horizonte de eventos, e ela era uma solução muito simétrica da relatividade geral. Então, ficava a dúvida se essa solução era uma solução esses objetos, essas singularidades, eram simplesmente um artefato matemático, certo? Uma solução matemática das equações de Einstein, mas que não necessariamente existia na natureza. E aí, desde que a solução foi apresentada, várias objeções foram postas à frente em relação ao que eles chamavam na época de singularidade de Schwarzschild. Essa animação aqui, como a gente está falando de buracos negros, eu não posso deixar de falar sobre a foto do buraco negro, certo? E aí essa animação é uma animação que usa, na verdade, uma simulação numérica, que é usada para exemplificar mais ou menos como que a foto de um buraco negro é obtida, né? Na verdade, ela é uma foto embaçada de um objeto real que está lá, em princípio está lá, né? E claro, essa é uma animação obtida pela colaboração do Event Horizon Telescope, que foram os caras que conseguiram tirar essa foto do buraco negro. E como eu disse, a solução de Schwarzschild tinha algumas objeções, em particular, um trabalho anterior a esse que eu vou falar agora, é o trabalho de Chandrasekhar, que basicamente ele mostrava que uma anã branca que tivesse massa suficiente a colapsar, se tornar um buraco negro. Acabou, por várias razões, os cálculos de Chandrasekhar, na época, acabaram não ganhando muito interesse, né? Se tiver um tempo, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas, digamos assim, a solução que chamou mais atenção era chamada de solução de Oppenheimer-Snyder. Oppenheimer é o cara da bomba atômica, né, do projeto Manhattan, e o Snyder é aluno dele, que depois foi trabalhar com física de aceleradores. E, essencialmente, o que eles fizeram, eles acharam uma solução das equações de Einstein, que era uma estrela que colapsava e se tornava um buraco negro. Só que essa estrela tinha algumas hipóteses. Eles faziam, era uma estrela do tipo poeira, certo? Ou seja, pressão zero. E, claro, tinha simetria esférica. E esse colapso gerava um colapso gravitacional, e eles basicamente ganhou interesse, porque eles basicamente disseram que aquela primeira singularidade que aparecia, que era o horizonte de eventos, era basicamente uma região que aprisionava a matéria da estrela ali,
E, essencialmente, a estrela colapsava para virar uma coisa que... um nada, essencialmente, né? Colapsava por nada. Na verdade, quem usou essa expressão pela primeira vez, acho que foi Chandrasekhar. E aí, várias objeções, de novo, a essa solução. Uma das mais famosas é a do próprio Einstein, né, que ele escreveu um paper subsequente a esse, no qual a ideia dele era que esse colapso não acontece, esse colapso gravitacional não acontece se a gente tiver hipóteses físicas razoáveis, né? Então, o entendimento dele era que essas singularidades de Schwarzschild não existiam na natureza, na realidade física. E, essencialmente, basicamente, o que ele queria dizer era que, no trabalho, era que o fato de que matéria real tem pressão e ela não tem simetria esférica exata, na verdade, o que acontece é que um sistema genérico de matéria nunca vai ser concentrado arbitrariamente até se tornar uma singularidade, né? A matéria acontece o que chama de bounce back, né? Ela bate e volta antes de se tornar uma coisa que tem densidade infinita. Uma outra objeção, essa mais recente que eu falo na década de 60, que é da escola soviética de físicos, né? Esse Lifshitz aí é o mesmo da coleção Landau. E um aluno dele, o Kalatnikov, nesse trabalho, que na verdade é um paper de 66 páginas, uma das conclusões deles, que falavam sobre singularidade de soluções cosmológicas e também de buracos negros, era que a conclusão deles era que soluções como Schwarzschild, do Oppenheimer, Schneider, na verdade, as funções a serem determinadas no conjunto de equações eram menores do que o número de funções arbitrárias num sistema genérico gravitacional a ser determinado. Ou seja, basicamente, o que acontecia era que o conjunto de soluções como Schwarzschild e Oppenheim-Schneider formavam um conjunto de medida nula no espaço de soluções da relatividade geral. Ou seja, dá para estabelecer condições iniciais para que isso aconteça, mas a probabilidade que essas condições iniciais realmente sejam postas na prática é infinitamente improvável, né? Infinitamente pequena. E que, na verdade, não tem nenhum mecanismo. A conclusão deles é que não há nenhum mecanismo real que possa levar ao aparecimento dessas singularidades. E aí ficou mais ou menos nisso, certo? Que essas soluções existiam, mas ninguém sabia se elas existiam na prática. E um dado observacional importante que apareceu aí é o que hoje em dia a gente chama de Active Galactic Nuclei, né, que são os núcleos galácticos ativos. Essa é uma foto da galáxia Cygnus A, né, na frequência, na escala do visível, mas se a gente olhar para ela na escala de rádio, no intervalo de rádio, aparece isso aqui, né, um burst de radiação, né, que parece surgir de um ponto muito compacto no centro desse objeto. E aí isso causou uma certa estranheza na época, porque eles imaginavam que à primeira vista não tinha nenhum problema, porque eles imaginavam que esses objetos pertenciam à nossa galáxia, né? E, claro, eu esqueci de falar que nem todos têm. Nesse caso aqui, a gente pode ver que no centro tem uma concentração de radiação no visível, mas nem todas têm essa contrapartida óptica. Na verdade, pode até ter, mas é muito fraco, né? E
A questão é que depois, com alguns trabalhos, eles descobriram que esses objetos, na verdade, tinham um grande redshift, né? Ou seja, na verdade, estavam localizados fora da nossa galáxia. E o que isso implicava? Isso implicava que a luminosidade necessária para essa quantidade de radiação medida nessas observações deveria ser muito maior do que qualquer objeto estelar conhecido na época. A massa desse objeto deveria ser muito maior para gerar essa quantidade de radiação. E por isso que eles chamaram de quasares, né, que são quasi-stellar objects, objetos quasi-estelares, porque na verdade ninguém sabia exatamente o que eles eram. E aí, depois outros trabalhos confirmando isso, na verdade o primeiro trabalho sobre isso foi o objeto 3C273, tá? E aí começaram a especular que, na verdade, esses objetos extragalácticos poderiam ter uma componente gravitacional forte, né? Já que eles eram muito massivos, a energia necessária para esses bursts de radiação de rádio pode ser fornecido pela energia gravitacional desse objeto central, que em princípio parecia algo muito compacto. E aí surgiram outros trabalhos sobre essas fontes fortes, né, de radiação no espectro do rádio. E aí começaram a amadurecer a ideia de que esses objetos ultracompactos, na verdade, eram buracos negros supermassivos. No centro de cada galáxia, um buraco negro supermassivo, inclusive na nossa própria galáxia. Esses dois trabalhos que eu mostrei são do Lindenbell e do Rees, são os trabalhos basicamente que levantaram essa ideia de que no centro da nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo. E aí, isso basicamente realimentou a comunidade acadêmica a pensar nesse problema de singularidade, né? E o Wheeler, que era tinha a escola de física, né? O Wheeler, ele começou a pensar nisso e aí ele chegou a discutir com o Penrose na época. O Penrose era ou recém-contratado ou ele era pós-doc. Ele começou a discutir isso, até onde se sabe, é o que alimentou no Penrose a ideia de trabalhar no problema da singularidade. Embora o Penrose em si comente que, na verdade, o que fez ele pensar nisso foi uma palestra do Finkelstein, que ele deu em Londres, que basicamente essa palestra do Finkelstein era a palestra em que ele apresentava a solução para o problema da singularidade que existia no horizonte de eventos, né? Que, na verdade, não era uma singularidade, era só um problema de coordenadas. E essa palestra, ele basicamente viajou à Europa apresentando esse trabalho, e aí o Penrose estava na palestra em Londres, e ele conta que ali ele voltou a pensar no problema da singularidade, na época que ele estava trabalhando em Londres. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o Penrose em si, né? Já é uma figura da física, certamente, né? Ele terminou, a educação acadêmica dele, na verdade, formação acadêmica em matemática. Ele sempre tinha muita afinidade com matemática, né? E tanto é que a graduação e a pós-graduação dele foram em matemática. E aqui tem um ponto interessante, porque ele começou o doutorado dele com o Rod, né, que um dos grandes cientistas, um dos grandes matemáticos dessa época, né, mas acabou que a relação deles não dava muito certo, a forma de pensar dos dois era diferente,
e aí o Penrose acabou deixando de ser orientado pelo Rod de forma amigável, como ele comenta, e fez o doutorado dele com outro professor de Cambridge, que era o John Todd, né? E, claro, hoje em dia ele é professor emérito da Universidade de Oxford, tem vários trabalhos importantes, acho que não preciso nem comentar aqui, mas na área de gravitação, cosmologia, espinores, o formalismo de Newman Penrose, que ele começou a desenvolver para trabalhar com o problema da singularidade, mas acabou não sendo muito útil, matemática pura, Twistor Theory e psicologia entre aspas, né? Porque esse triângulo aqui, que chama triângulo impossível, né? Na verdade, é um objeto que parece fazer sentido, mas quando a gente olha para esse objeto, o todo dele, a gente vê que esse objeto não tem como existir em 3D, certo? E aí esse é o que chama de triângulo impossível, o triângulo de Penrose. Quando ele pensou nesses objetos, ele falou com o pai dele, o pai dele achou interessante, eles começaram a desenvolver um algoritmo para gerar esses objetos impossíveis, e aí escreveram um artigo sobre isso. E aí o pai dele, como conhecia o editor de uma revista de psicologia, ele acabou falando com o editor que ele ia submeter esse artigo dos objetos impossíveis e, claro, eles conseguiram publicar numa revista de psicologia, né? E o pai do Penrose era um cara muito importante assim para a educação dele, porque ele era professor universitário também e ele era psiquiatra e geneticista, né? Inclusive essa é uma foto do pai dele, que é o Lionel Penrose, que é uma das grandes influências na carreira do Penrose. O irmão dele, Oliver Penrose, que também é físico, ele trabalha na área de física e estatística. E, na verdade, o irmão dele, que era o prodígio da família. Na época, o pai dele parecia... o Penrose comenta que o pai dele parecia botar mais fé no irmão do que nele. E o Oliver Penrose, ele era muito amigo de um cientista de Cambridge, que era o Danny Sciama, né, um cosmólogo. E ele foi uma espécie de pai físico do Penrose, tá? Penrose fazia doutorado em matemática, mas o Danny Sciama, pelas conversas que ele tinha com Penrose, claro, como ele era amigo do Oliver Penrose, eles almoçavam juntos, ele viu que o Penrose tinha uma certa afinidade com física, pensava muito em cosmologia e tudo, então ele meio que ficou atrás do Penrose durante a época que ele estava em Cambridge. Olha, faz isso, faz aquilo, vai assistir isso aqui e tal. Então meio que guiou ele pela física, mesmo o Penrose fazendo doutorado em matemática. E aí talvez até por isso o Penrose, durante a pós-graduação dele, professor de mecânica quântica dele foi o Dirac, né? E o professor de relatividade geral dele foi o Bond. Talvez por influência do Sciama, né? E aí, claro, também o Stephen Hawking, que na época era um aluno brilhante, né? Quando chegou em Cambridge, ele já tinha uma fama de ser um aluno brilhante. E claro, Penrose percebeu isso, então a colaboração deles foi muito frutífera ao longo dos anos. E uma outra influência dele, assim, fora do âmbito acadêmico, tem um artista holandês chamado Esker, que ele trocando ideia com o Penrose, eles muito se beneficiaram um do outro em relação a isso, né? Por exemplo, os triângulos impossíveis que o Penrose fez, o pai do Penrose escreveu para o Esker, olha, a gente fez um negócio aqui com triângulos impossíveis e tudo.
E o Esker acabou respondeu dizendo que ia fazer uma pintura usando esses objetos impossíveis, e aí é uma pintura famosa, que inclusive não dá nem para eu mostrar aqui, porque senão pode acontecer um claim de copyright em quem quer isso, né? Essa figura que é baseada numa figura do Esker, eu coloquei essa daqui porque é uma das figuras favoritas do Penrose, porque basicamente a borda desse círculo representa o infinito, né? Esses objetos aí, que são esses anjos e demônios, eles se multiplicam infinitamente na borda do círculo. Então é uma forma de representar o infinito numa região finita de uma folha de papel, né? Isso é mais ou menos o que o diagrama de Penrose faz, né? Na verdade, é exatamente o que o diagrama de Penrose faz. E aí, claro, Penrose era um pensador, chama de pensador visual, ele gostava muito de desenhar, e os desenhos dele são muito bons, né? Dá para dar um seminário só sobre os desenhos do Penrose aqui, né? Inclusive, um dos problemas dele com o Rod era relacionado a isso, né? Que ele escreveu, ele pensava muito visualmente e o Rod não, então os atritos deles eram relacionados a isso. E aí, é claro, alguns trabalhos importantes que eu vou só citar, porque acho que todo mundo aqui sabe: os diagramas de Penrose, formalismo de Newman-Penrose, o mecanismo de Penrose, o fato de que dá para a gente extrair energia e momento angular de um buraco negro, a censura cósmica, que dá para a gente, que basicamente é uma conjectura que diz que qualquer singularidade está coberta protegido por um horizonte de eventos. E claro, os teoremas de singularidade, e mais recentemente assim, trabalhos menos convencionais e tal, né? Que eu posso falar um pouco no final, talvez. Esse aqui é o trabalho específico, que, claro, tiveram outros, mas esse é o trabalho primário que deu ao Penrose o Prêmio Nobel de Física, né? Que é um paper que só tem 3 páginas, é muito denso, na verdade é bem difícil de ler, né? Mas o resultado é importantíssimo, que é basicamente mostrar que você não precisa de simetria esférica para ou outras hipóteses restritivas para gerar uma singularidade, né? A única coisa que você precisa é de uma região de não retorno. Então, ele basicamente elaborou o trabalho assumindo certas coisas, né? Essas 5 coisas, né? Que a primeira é que o espaço-tempo é orientável no tempo, certo? Ou seja, qualquer ponto do espaço eu posso desenhar um cone de luz, identificar quem é o cone de luz futuro e quem é o cone de luz passado, e essa identificação é contínua, ou seja, se eu tenho um ponto infinitamente próximo ao primeiro, os cones de luz deles são muito parecidos, né? Então não tem problema de flip do cone de luz. A segunda é que o espaço-tempo tem completeza por geodésicas nulas no futuro. Esse é importante, certo? Porque essa é a hipótese que, na verdade, você não consegue provar, você não consegue manter ela nesse sistema de hipóteses de maneira consistente, né? E isso está relacionado com a singularidade, né? Apesar da gente saber mais ou menos o que é uma singularidade, isso é difícil de descrever matematicamente, né? Então, uma das formas de fazer isso, talvez a melhor forma, é dizer que um espaço-tempo apresenta uma singularidade se ele é incompleto por geodésicas nulas ou tipo tempo. E ele ser completo por geodésicas nulas significa dizer que você consegue estender arbitrariamente qualquer geodésica, estender o seu parâmetro afim arbitrariamente para o futuro, né?
E aqui, no caso, ele fala só sobre completeza por geodésicas nulas. Embora, normalmente, você requer que o espaço-tempo, para ele não ter nenhuma singularidade, ele precisa ser completo por geodésicas nulas e tipo-tempo. Mas aqui ele faz uma hipótese mais fraca, né? A terceira hipótese é que o espaço-tempo tem uma superfície de Cauchy no passado, não compacta. A quarta hipótese, que é muito importante, é a condição de energia, né, que é a condição de energia fraca, que é basicamente dizer que a matéria que você tem no seu espaço-tempo satisfaz uma condição física plausível, né, que não ocorre, que a energia localmente é sempre positiva. E essa é a condição de energia fraca. E é crucial para o teorema de singularidade. E a última é que existe que chama de closed trapped surface, ou superfície aprisionada no espaço-tempo, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas essencialmente essa hipótese 5 é a hipótese do ponto de não retorno, certo? E aí uma coisa importante dessas hipóteses é que não é necessário nenhum tipo de simetria especial, como simetria esférica, por exemplo. Esse é um conjunto muito genérico de hipóteses, e aí a ideia do teorema é mostrar que essas 5 hipóteses são impossíveis de serem satisfeitas simultaneamente, né? E aqui eu ia usar a foto que tem no press release do Nobel, mas depois eu decidi que era melhor usar o próprio desenho do Penrose mesmo, que é um desenho muito bom que mostra, esse é o diagrama do colapso de matéria para formar um buraco negro, é um colapso esfericamente simétrico. E esse círculo mais escuro aqui é o que a gente chama de superfície aprisionada, tá? Que é uma superfície que os raios, se a gente pega essa superfície, bora pensar numa superfície esférica, certo? E a gente pode pensar nos raios de luz que saem da superfície da esfera, tem os raios de luz que apontam para dentro da esfera, certo? E os raios de luz que apontam para fora da esfera. Numa esfera normal, os raios de luz que apontam para dentro convergem no centro, né? E os raios de luz que apontam para fora vão embora. Numa superfície aprisionada, o que acontece é que tanto os raios de luz que apontam para dentro quanto os raios de luz que apontam para fora convergem, né, para o centro. Ou seja, na verdade, o que a gente está, uma superfície aprisionada representa é a ideia de que a gravidade vence, certo? Ou seja, eu tento escapar da superfície da esfera e a gravidade me puxa para o centro. Então, é uma forma matemática de definir o que seria uma região de não retorno. E aí, eu vou tentar aqui dar uma ideia da demonstração do teorema. É claro que não dá para dar todos os detalhes, porque acho que dá para dar um curso sobre a demonstração do teorema. Mas eu vou tentar dar uma ideia, que a ideia central é mostrar que a fronteira do futuro cronológico dessa superfície aprisionada é compacto, e aí, sendo essa fronteira compacta, isso é inconsistente com a superfície de Cauchy no passado sendo não compacta, certo? E o primeiro passo é entender que essa fronteira ela é gerada por geodésicas nulas, tá? Que começam na superfície aprisionada e são ortogonais a ela. Né? Isso é fácil de entender do ponto de assim, heuristicamente, certo? Porque se a gente tem um ponto e como nada pode viajar mais rápido do que a luz, então a fronteira do cone de luz desse objeto tem que ser raios de luz, certo? Em particular, dá para mostrar que tem que ser geodésicas nulas. Isso, na verdade,
é um caráter, é uma propriedade de espaços-tempos globalmente hiperbólicos. E nesse caso, isso é verdade porque como o espaço-tempo tem uma superfície de Cauchy, ele é automaticamente globalmente hiperbólico, certo? O segundo passo é usar a equação de Raychaud-Shurey, né, para a convergência dessas geodésicas nulas, é uma congruência dessas geodésicas nulas. Esse θ é o que chamam de parâmetro de expansão, né? E o lado direito dessa igualdade é negativo se a condição de energia fraca é satisfeita, né? Esse Kami aqui é o vetor tangente a cada uma das geodésicas, certo? E o lado direito, então, é negativo, o que significa que a derivada do parâmetro de expansão em relação ao parâmetro afim da geodésica é negativo. E se a geodésica tem um parâmetro de convergência inicial negativo, né, um parâmetro de expansão, desculpa, negativo, dá para mostrar que o parâmetro de expansão evolui para menos infinito num intervalo finito do parâmetro afim, certo? Só que, claro, a única restrição disso é que a gente tem que garantir que essas geodésicas nulas podem ser estendidas arbitrariamente. Se a gente assume que o espaço-tempo é completo por geodésicas nulas, então isso é verdade, né? O que isso vai implicar? Isso vai implicar que as geodésicas nulas que partem da superfície aprisionada e formam a fronteira do futuro cronológico, eu vou chamar de J ponto, essas geodésicas nulas, elas convergem num valor finito do parâmetro afim, ou seja, a área da seção reta dessa congruência de geodésicas vai tender a zero e vai formar essas geodésicas que vão se encontrar, se intersectar no que a gente chama de cáusticas. E aí isso vai formar um conjunto compacto, né? Dá para mostrar isso também matematicamente, definindo um mapa contínuo, né, que basicamente é um mapa que dá um ponto de uma dessas geodésicas. Esse conjunto 1, 2 aqui é basicamente selecionar se a gente está escolhendo a geodésica que aponta para o centro da superfície aprisionada ou que aponta para fora da superfície aprisionada. Sim. E aí esse mapa contínuo aqui, o intervalo 0b é o parâmetro afim. Como tem um valor finito máximo para o parâmetro afim para essas geodésicas convergirem, o domínio desse mapa beta é compacto, certo? Porque ele é o produto cartesiano de uma superfície aprisionada compacta, do intervalo finito e de um conjunto de dois elementos. Então, e como esse mapa é contínuo, a imagem dele, a imagem de um domínio compacto é compacto, certo? Então, o J ponto é compacto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente pode voltar no tempo, certo? Pegar os pontos dessa fronteira e levar, usando um campo vetorial tipo tempo apontado para o passado, e levar até a superfície de Cauchy no passado. Só que como ele é compacto, ele vai ter uma fronteira digamos assim, ele não vai ser mapeado em toda a hipersuperfície de Cauchy. Isso é uma contradição, né? Tem uma fronteira, e isso é uma contradição porque um conjunto que não tem fronteira, se ele for mapeado por uma função contínua, ele não pode ter fronteira. A imagem dele não pode ter uma fronteira também. Isso é, obviamente, uma demonstração extremamente matemática, né, que eu tentei aqui reanalisar o paper do Penrose, porque a demonstração no trabalho do Penrose é muito resumida, né? Mas
enfim, é uma prova por contradição de que se o espaço-tempo, qual que é o problema aqui? O problema aqui foi ter assumido que essas geodésicas nulas, desculpa, que essas geodésicas nulas podem ser arbitrariamente estendidas. E é isso que leva à contradição, né? E aí, obviamente, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que, necessariamente, se eu tenho 4, eu tenho as hipóteses 1, 3, 4 e 5 no espaço-tempo, eu necessariamente vou ter que o meu espaço-tempo não pode ser completo por geodésicas nulas no futuro. Ou seja, vai formar uma singularidade no futuro. E aí, essas são as conclusões dele, né? Que, claro, uma outra possibilidade é que existe a possibilidade de energia local negativa. Ou então que as equações de Einstein são violadas. Ou a terceira, que é o espaço-tempo incompleto. E a quarta é que o conceito de espaço-tempo acaba perdendo sentido próximo à singularidade, né? Possivelmente por fenômenos quânticos. Né? Claro, no fundo, dá para a gente, se a gente for analisar essas 4 possibilidades, no fundo elas estão todas meio que conectadas, certo? Porque a singularidade, a gente pode assumir que ela não surge devido a fenômenos quânticos que acontecem no regime, naquele micro-regime ali, muito pequeno, escalas muito pequenas de energias muito grandes, né? E aí dá para imaginar que a gravitação quântica é o que salva a gente da singularidade no buraco negro. Né? E aí algumas fraquezas do teorema aqui é que, na verdade, não são muitas, certo? Porque essas hipóteses elas são muito razoáveis, né? Por exemplo, no contexto de física clássica, a condição de energia fraca é muito razoável. Eu acho que todos os campos usuais que a gente está acostumado, eles satisfazem a condição de energia fraca. Né? A existência de uma superfície que delimita o não retorno também poderia ser uma fraqueza, mas na verdade esses caras são muito genéricos, é muito fácil gerar uma superfície de não retorno dado um conjunto genérico dado condições iniciais genéricas na relatividade geral. A outra é que a compacidade da superfície de Cauchy, mas dá para mostrar que isso pode ser evitado, né? Assim, ela não precisa ser não compacta, ela pode ser compacta, mas é fácil de ainda assim provar o teorema, fácil entre aspas. E a única fraqueza realmente é assumir a existência de uma superfície de Cauchy. Né? Por exemplo, o buraco negro de Bardeen é um buraco negro regular, ele não possui uma superfície de Cauchy, mas ele satisfaz todas as outras condições, e aí, obviamente, não tem uma singularidade lá. Então, esse é talvez o ponto fraco do teorema. Né? Embora, claro, a solução de Bardeen seja um tanto quanto exótica. Né? E aí tem um teorema mais forte, que aqui eu vou só mostrar eles para vocês, que, na verdade, esse teorema é o teorema mais forte do que todos os outros. Né? O Penrose provou singularidade para buracos negros, o Hawking singularidade para espaços-tempos cosmológicos, e aí em 70, eles criaram uma versão muito mais forte do teorema, que basicamente engloba todos os outros, né? E aí, é claro que esse teorema mais forte, ele pode implicar também de que existem singularidades no passado, que seria o caso do modelo cosmológico de Big Bang, né, padrão, que a gente conhece. E aí aqui fica, claro, a minha opinião, né, de que talvez, se o Hawking ainda estivesse vivo, é provável que
ele tivesse ganhado o Nobel também, junto com o Penrose, mas aí isso ia ser um problema, claro, para o comitê, porque aí alguém ia ter que dançar, né, nisso. Mas certamente, na minha opinião, o Hawking deveria ganhar o prêmio também se ele tivesse vivo. E aí isso é basicamente o final, né, da jornada do Penrose, né, esse trabalho que é obviamente um trabalho extremamente importante, porque a gente vê que são hipóteses muito pouco restritivas, então elas basicamente nos dizem que, de fato, essa predição de que singularidades são formadas em relatividade é algo muito robusto, né? Ou seja, como existem muitos mecanismos para formar uma superfície aprisionada, existem muitos mecanismos para formar uma singularidade. Então, basicamente, isso nos diz que, do ponto de vista da relatividade geral, toda vez em que a gente tem um objeto supermassivo que possui condições de gerar uma superfície aprisionada, existe um ponto singular lá dentro, ou algo que, pelo menos na nossa descrição, age como tal, né? Isso foi basicamente a razão pela qual o Penrose ganhou o Prêmio Nobel de Física. E aí aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda metade do prêmio. Foi o prêmio dado ao Reinhard Genzel e Andrea Ghez, né, pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia. É engraçado que o Nobel ele assume até uma certa postura conservadora, né, de falar que era só um objeto supermassivo compacto. Claro, é uma forma de ver, né, mas dado todas as outras evidências, é extremamente provável que de fato aquilo que está no centro da nossa galáxia seja um buraco negro supermassivo. E aí esses dois pesquisadores, tá, eles são grupos diferentes, na verdade. Na verdade, é uma jornada de 20 anos, né, que eles observaram o centro da galáxia, e grupos de pesquisa diferentes que competiram ao longo desses 20 anos pelos resultados, certo? O Genzel usa as instalações do observatório ESO, né, que é o European Southern Observatory, usa basicamente o VLT, que fica no Chile, e a Andrea Ghez usa o Observatório Keck, no Havaí. Ela é da Universidade da Califórnia. Essa é uma foto do Observatório Keck. Esses dois telescópios no canto direito, inferior direito, são os telescópios que ela usou. E aí, por que esses telescópios são muito bons? Porque eles têm um diâmetro do espelho central de 10 metros. Então, dá para observar muita coisa do céu com uma resolução angular muito boa. E aí, isso permite com que a gente possa olhar para o centro da galáxia com uma precisão muito boa. E aí, aqui eu posso falar um pouco sobre por que escolher por exemplo, por que escolher o Havaí para para servir de observatório. A vantagem é, por exemplo, esse observatório Keck, ele fica em cima de uma montanha, 4 quilômetros de altitude, se eu não me engano, e o Havaí é uma ilha, certo? Um conjunto de ilhas. Então tem uma massa de água muito grande em torno dessa montanha, e isso é bom porque a atmosfera fica fácil de prever, o fluxo é bem laminar. Isso fica muito bom para fazer observações, e claro, tem uma outra vantagem, é que esses lugares são escuros, né? O Havaí, ele não tem tanta tecnologia espalhada, por exemplo, como Nova York. Então, por exemplo, se a gente olhar o mapa da Terra, a gente vai ver que o Havaí é bem escuro. E isso é bom porque evita interferências luminosas, né? Então é bom para observar as coisas.
E o Gensel, ele usou esses telescópios no Chile, né? Chama de VLT, que é Very Large Telescope. Aí aqui são 4 telescópios de 8 metros de diâmetro, o espelho central de cada um. E aí, assim, são dois lugares muito bons para fazer essas medidas, né? Então eles ao longo do tempo eles competiram bastante para mostrar esses resultados, né? E aí, claro, o Chile também tem essa vantagem, que essa região onde é construído esses telescópios também tem uma área muito plana em volta delas, que faz com que seja fácil de prever a atmosfera. Então a ideia aqui é exatamente essa, é olhar para o centro da galáxia, né? E, e basicamente observar os objetos em torno do centro da galáxia para inferir quais são as propriedades desse objeto que está lá, que não dá para ver, né, obviamente. E aí, para isso, tem que ter um telescópio de resolução muito boa, porque você vai olhar para uma parte, um pedaço muito pequeno da esfera celeste, e você quer olhar para esse pedaço muito pequeno com uma precisão absurda, porque você quer olhar para as trajetórias das estrelas em torno desse objeto. E qual que é o problema? O problema é que se a gente fizer isso normalmente, a gente obtém isso aqui, né? A gente olha para o centro de uma galáxia e se a gente for olhar para o centro, é muito borrado. Isso ocorre justamente porque, claro, tem um efeito da resolução, né, que o espelho, o diâmetro central do espelho é grande, mas também não é infinito, né? Então, tem o efeito da resolução, mas o principal efeito que borra a imagem é a atmosfera, né? O centro da galáxia está distante, se não me engano, 26 mil anos-luz da gente. E distante 26 mil anos-luz, os fótons que saem de lá viajam esses 26 mil anos-luz, mas eles são espalhados na atmosfera nos últimos 30 microsegundos da viagem deles. E aí esse espalhamento gera uma imagem ruim para ser observado, tá? Aí eu esqueci de falar aqui que esses telescópios, as observações deles são em outras frequências que não as do visível, tá? Porque como tem muita coisa entre o centro da galáxia e a gente, os fótons na faixa do visível, eles são espalhados por muita coisa e acaba que a maioria nem consegue chegar aqui. Acho que é um fóton por milhão que chega aqui na faixa do visível, enquanto no infravermelho, em outras frequências, é cerca de 1 a cada 10 fótons, né? E aí, como é que eles resolveram esse problema da atmosfera? Tem vários approaches, né? Um deles é colocar um telescópio no espaço, que nem o Hubble. O problema de botar um telescópio no espaço é que aqui a gente tem um telescópio de 10 metros do espelho central. E para o Hubble, se não me engano, é 2,5 o diâmetro do espelho central, né? Então ele é bom para fazer essas observações, mas se ele tivesse um espelho bem maior. O problema é que mandar um telescópio que tenha a capacidade de um espelho muito maior para o espaço é um negócio difícil. Então, uma outra forma de resolver isso é fazer o que eles fizeram nesses 20 anos, né? A primeira maneira de fazer isso é o que eles chamam de speckled imaging, né? Que é basicamente você tira várias fotos do centro da galáxia e aí você vira um problema de software, você usa um computador para tentar eliminar os efeitos da atmosfera e ficar só com os pontos. Você tem que usar algoritmos para eliminar esse borrão gerado pela atmosfera para ficar só com a posição das estrelas, né? E aí esse era o approach mais ou menos que eles usavam na década de 90, ou antes da década de 90.
Mas o problema desse approach é que é muito difícil você observar por muito tempo os objetos, porque você tem que fazer fotos de exposição curta, várias delas, e analisar aquilo num software e tudo. É uma solução barata, certo? Porque você só precisa de computadores potentes para isso, mas é difícil de você acompanhar a órbita por muito tempo, né? E aí, o salvador da pátria aqui é o que chamo de ótica adaptativa, né? Que é uma técnica, uma solução por hardware que é incrível, assim, que foi concebida por um cientista, né? Mas os primeiros usos dessa técnica foram militares, né? E diga-se de passagem, os militares usaram essa técnica, acho que a partir da década de 70 até o início da década de 90, de maneira confidencial, certo? E aí, com o tempo, depois no início da década de 90, eles liberaram o uso dessa técnica. E no que consiste essa técnica? Consiste em, basicamente, eliminar os efeitos da atmosfera usando o hardware, ou seja, você recebe a onda deformada pela atmosfera, a onda de radiação, e aí você usa um segundo espelho que, deformado, você deforma para contrabalançar os efeitos da deformação da atmosfera. Isso só dá para fazer se a gente estudar a atmosfera e, digamos assim, conseguir deformar o espelho de maneira contrária aos movimentos da atmosfera. Isso tem que ser feito em tempo real, né? Não dá para usar um modelo de predição da atmosfera, então você tem que fazer isso em tempo real. Como é que eles fazem isso? Isso não é essa é uma foto que tem um laser amarelo sendo emitido de um dos telescópios do Observatório Keck. E, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está excitando o sódio de uma camada da atmosfera, que essa camada de sódio ela é deixada pelos meteoros que passam, meteoritos que entram na atmosfera ou passam rasante, eles deixam um sódio numa camada específica. E aí você usa um laser para estimular a emissão dessas bandas do sódio. E aí, efetivamente, você cria uma estrela artificial no céu, que você pode usar com mecanismo de feedback, você pode usar para deformar o espelho de maneira contrária e garantir uma imagem que não seja borrada. Isso aqui é uma animação do ESO, né, que mostra que são as ondas deformadas pela atmosfera, e você tem que capturar essas ondas, e aí, claro, você não quer que elas sejam deformadas pela atmosfera. Você usa aí uma estrela que apareceu aqui, uma estrela de referência, que na verdade essa estrela de referência é uma estrela artificial, e aí você consegue deformar o espelho para remover o efeito da atmosfera e conseguir uma observação bem melhor. Aqui, esse é o Gravity, né, que é porque depois de um tempo eles também começaram a usar espectroscopia para observar, né? Que espectroscopia é útil porque você também consegue extrair informação da velocidade dos objetos que estão em torno do objeto central da galáxia. Você consegue pegar extrair informações sobre a componente na direção que a gente está olhando, né? Que é uma coisa que não dá para fazer normalmente, né? E o Gravity foi um instrumento que meio que um grande breakthrough do grupo do Genzel, que aumentou absurdamente a precisão deles nisso, né? E aí o resultado é esse aqui, basicamente, que eles conseguiram, com uma precisão absurda, o movimento desses objetos em torno do centro da galáxia, né? E
E aí conseguiram mostrar que o objeto que está no centro da galáxia é muito compacto, né? E tem cerca de 4 milhões de sóis de massas solares dentro de uma região muito compacta, né? E obviamente isso, essa descoberta mostra que muito provavelmente esse objeto é um buraco negro supermassivo, ali no centro, né? E, claro, eles tiveram muitos resultados, né, porque é uma jornada de 20 anos, avanços tecnológicos, muitos resultados. Um dos mais importantes é a órbita dessa estrela S2, né, que basicamente você consegue extrair várias coisas dela, né? A órbita dessa estrela é muito, muito excêntrica, né? E é só 16 anos o período dessa órbita. Assim, em contrapartida, né, uma comparação, o nosso Sol leva mais de 100 mil anos para orbitar, para fazer uma órbita em torno do centro da galáxia, enquanto essa S2 leva só 16 anos. E aí um resultado interessantíssimo é que como ela passa muito perto do objeto do buraco negro, que é Sagitário A estrela, ela passa tão perto que a radiação que ela emite, que é captada pelo telescópio, sofre redshift gravitacional, né? Porque ela tem que escapar do potencial gravitacional do buraco negro, né? E aí dá para testar a relatividade geral usando as informações da passagem da estrela S2 pelo buraco negro, próximo ao buraco negro, né? E aí é um outro resultado importante, que agora eles agora, digamos assim, o próximo passo deles é testar a relatividade geral usando essas observações, né? E aqui, isso aqui é uma imagem do futuro, né? Que é isso aqui, essa imagem é basicamente o cenário atual, e essa nova que apareceu agora é usando telescópios de 30 metros de diâmetro, espelho central, né? Que aí vai dar para ver muito mais coisa, inclusive estrelas, talvez estrelas mais próximas ainda do buraco negro central, e aí testes da relatividade geral, né? Se eu não me engano, o Genzel ele já reportou casos de flares, né, que estão ocorrendo quando ele olha para o buraco negro central, que na verdade muito provavelmente é porque o buraco negro está se alimentando de alguma massa que está caindo, né, que do disco de acreção que cai, e aí obviamente cai com velocidade tão grande que emite um flare de radiação que dá para observar usando o Gravity, né, usando as instalações do VLT. E aí uma outra coisa que eles estão fazendo agora eles estão olhando como agora eles já têm informações sobre órbitas completas, dá para testar a relatividade geral no sentido de verificar como essa órbita vai evoluir, como que vai precessionar essas órbitas, né, vão evoluir. E aí é uma outra coisa que eles estão fazendo em relação a isso. E bom, por último, assim, só para finalizar, eu não sou nenhum Penrose, certo? Mas vocês podem me encontrar nesse e-mail e nesse Twitter, tá? Eu não uso muito o Twitter, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia usar mais. Mas se eu não usar mais agora, quando está chegando próximo do final do ano, aí dá para eu fazer uma promessa de final de ano que eu não vou cumprir provavelmente, mas e também tem o site do grupo aí, tá? Eu trabalho com teoria quântica de campos,
esse é o nosso paper mais recente, na verdade, é super recente porque ele foi publicado hoje, há algumas horas, ele, na Physics Letters P. E aí, atualmente, o que a gente está fazendo é estudar estados quânticos em espaços-tempos de buracos negros. Então, era isso. Agradeço a atenção durante essa hora e obrigado. Bom, pessoal, vamos abrir o microfone para agradecer essa belíssima apresentação do Rafael. Rafael, muito obrigado pela apresentação, pelos detalhes, pelos esclarecimentos. Eu acho que todo mundo ganhou bastante com as suas explicações, super minuciosas e precisas. Eu vou ler aqui algumas coisas que foram postadas no chat ao longo da sua apresentação. Quando você falava sobre a versatilidade do Penrose, né, o Caio mencionou que também que o Penrose tem textos de filosofia, né, e aí ele completou, né, multifacetado, né, ou seja, o Penrose realmente é um desses sujeitos, vamos dizer assim, especiais. Né? Enquanto você falava, né, na sua segunda parte da apresentação sobre os trabalhos do Genzel e da Gaze, o Satish comentou que o Genzel disse que não tem certeza se a imagem produzida pela colaboração do Event Horizon Telescope é um buraco negro. Esse foi um comentário, só que o Satish colocou. Provavelmente o Genzel mencionou isso em alguma entrevista ou algo do eu tipo. acho que eu vi uma palestra recente dele que ele comentou. Ele tem a postura dele é muito conservadora em relação a isso. Eu acho que ele comentou talvez isso numa entrevista que ele deu para aquela revista Der Spiegel alemã, se não me engano. A postura dele é muito conservadora em relação a... Na verdade, essa entrevista é muito polêmica. Assim, se a gente quiser comentar, dá para comentar. Acho que ele demonstrou que a postura dele é conservadora em vários aspectos, né? Mas tudo bem. Parece que todo mundo leu essa entrevista, né? Não precisa falar, tudo bem. Bom, o Zeus Salles fez uma pergunta. Eu não sei se ele prefere abrir o microfone para fazer a pergunta ou se eu leio a pergunta. O que você prefere, Zeus? O Zeus fala para eu fazer a pergunta. Então, ele diz o seguinte, vou ler literalmente aqui, né? Fiquei com uma dúvida. Nas hipóteses do teorema de singularidade, não se assume as equações de Einstein. Me parece um teorema puramente geométrico. Então, o teorema valeria também para outras teorias que não a relatividade geral? Não, assume as equações de Einstein. Porque se você... eu vou voltar aqui para a apresentação. Se você... Só voltar aqui. Se você vê a condição de energia, eu estou usando o tensor de Einstein no lugar do TNI. Né? E aí, esses vetores tangentes aqui, eles são vetores tipo tempo. Aí, por continuidade, você assume que isso é válido também para vetores tipo luz. E aí, esses caras aqui, da equação de Einstein, eles são anulados, né? Mas, assim, dá para provar ele para outras teorias também, mas elas são mais restritas, porque, em princípio, você pode ter uma outra teoria que por exemplo, pode ter um escalar R², mas proporcional a Gemini também. Aí você tem uma outra teoria que você consegue provar, o teorema, mas, na verdade, é possível que você consiga provar, porque, claro, como eu não dei todos os detalhes da demonstração, tem muitas proposições que você usa na demonstração que eu não me recordo agora, mas é possível que uma dessas proposições você use as equações de Einstein.
Mas eu acho que não, né? Então, mas em princípio você pode alargar o conjunto de teorias no qual dá para mostrar isso, mas não dá para alargar tanto, porque o TMI da tua teoria vai ter que ser relacionado a um tensor, que é o tensor de Einstein mais alguma coisa proporcional à métrica, por exemplo. Ou proporcional a um tensor que se anula quando contraído com um vetor tangente de geodésicas nulas, por exemplo. Então não dá para generalizar tanto assim. Então, obrigado, Rafael, pela explicação e obrigado, Zeus, pela pergunta. Ele disse que entendeu e agradece a sua resposta. Em seguida, o professor Luiz Crispino tece alguns elogios, né? Diz: excelente seminário, Rafael, parabéns. Também a organização, em particular o Antônio, por essa nova fase do Grave BR, que se apresenta como bastante promissor. Bom, eu aproveito também para agradecer publicamente ao Luiz por ser, vamos dizer assim, né, um conselheiro do Grave BR, né, em diversos aspectos, né? Então, eu aproveito a oportunidade. O Pedro Brito parabeniza, o Gabriel Menezes também, o Ricardo Luiz parabeniza, o professor Petrov disse que gostou muito do seminário, que foi especialmente interessante saber mais sobre o Penrose. O João também elogia a sua apresentação, escreve bela apresentação. A professora Leila faz uma pergunta relacionada ao comentário de que a imagem do Event Horizon Telescope pode não ser, ou não necessariamente é um buraco negro. Ela diz: será que ele quis dizer que a imagem não seria uma evidência da singularidade? Eu não sei se a Leila quer abrir o microfone para comentar um pouco mais. Oi, Antônio, obrigada. Primeiro eu queria dar parabéns para o Rafael pelo seminário, que foi muito bom, muito interessante mesmo. E eu lembro que na época dessa imagem, né, eu não vi essa entrevista especificamente, mas gerou muita confusão o fato de que algumas pessoas achavam que isso comprovava a singularidade em si, e aí outras pessoas questionaram, falaram, não, isso não é uma comprovação do buraco negro. E aí ficou essa questão de que o que ele está chamando de buraco negro, se é a singularidade, se é a presença de um horizonte de eventos, isso que gerou muita confusão assim na parte de... Enfim, na mídia, né? Então, isso que eu queria saber, assim, você que viu essa entrevista, quando ele diz que talvez não seja um buraco negro, ele está falando que talvez não, isso não evidencia, não prova a presença de um horizonte de eventos, ou ele está falando que a gente não sabe se há de fato uma singularidade lá, né? Porque isso realmente não dá para saber. Eu não me recordo exatamente o que ele falou, mas se eu não me engano, ele falou assim mais em relação ao fato de que só observava a sombra do buraco negro e que poderiam ter mais coisas entre... Poderia ser um objeto super compacto, mas que não... mas que podia ser só um objeto esquisito. E aí ele também falou sobre a precisão do resultado, porque, no fundo, o Event Horizon Telescope, eles precisam... se eu não me engano, eles precisam borrar a imagem para conseguir um matching específico da foto com um modelo da relatividade geral. Na verdade, se você tentar fazer um matching da foto com qualquer modelo que eles tentassem, nenhum matching é bem satisfeito. Por nenhum deles tem boa concordância. Só quando você aplica se não me engano, que eles chamam de borrão gaussiano, né, que é uma técnica que aí eu já não entendo muito, que você tem que aplicar um borrão para fazer o matching, conseguir dizer que, olha, essa foto aqui ela é igual a esse conjunto de modelos dado pela relatividade geral. Né? Então ele criticou, acho que nesse aspecto, assumiu uma postura conservadora, eu diria. Entendi. Obrigada, Rafael. Nada.
Obrigado, Leila e Rafael. Continuando aqui no chat, o Luiz Mick faz um comentário sobre essa discussão em particular. Luiz, você quer fazer o comentário por áudio? Alô, vocês conseguem me ouvir? Sim, pode Claro. falar. Primeiramente, obrigado pelo seminário, eu adorei bastante. O meu comentário sobre isso, na verdade, é que, se eu não estou enganado, essa posição de que o Event Horizon Telescope não está vendo um buraco negro não é exatamente conservadora no sentido... não é tão conservadora assim. O que eu entendo é que eles não veem exatamente... apesar do nome, eles não veem o horizonte de eventos, né? Eles vêm tão perto quanto o Light Ring, que é externo ao horizonte de evento. Então, mesmo que eles tenham precisão arbitrária nessa medição, eles não veriam o horizonte, que é o que define pelo menos observacionalmente, definiria um buraco negro, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eles não observaram... eles não podem dizer que observaram um buraco negro. Eles podem dizer que a sombra formada por esse objeto vem de geodésicas que seriam compatíveis com o buraco negro, mas eles não veriam um horizonte especificamente. Eu concordo. Eu acho também que nem sei qual é a postura do Event Horizon Telescope, porque é muito provável que eles tenham falado exatamente isso, né? Que nossas observações concordam com a hipótese de que seja um buraco negro descrito pela relatividade geral. Ou seja, eles, assim, muito provavelmente, eles não assumiram isso é um buraco negro, né? Mas, assim, claro que a mídia sempre vai aumentar muito mais. E aí, claro, nós, como físicos empolgados e tal, em geral, a gente vai aumentar também, né? Obrigado, Luiz e Rafael, pelos comentários. Uma situação semelhante a essa foi quando o suposto Higgs foi detectado, né? Assim, a gente, no popular, a gente fala detecção do Higgs, mas é claro que você detectou uma coisa que tem cheiro de Higgs, parece o Higgs, tem tamanho do Higgs, tem cara do Higgs, mas, enfim, dizer que é o Higgs precisa de uma precisão e outros testes, mas, enfim, bate muito bem com o Higgs que a gente conhece. Bom, e o Satish colocou aqui no chat, para quem tiver interesse, né, o link para essa entrevista que está gerando essas discussões aqui após a apresentação do Rafael. Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone? Fique à vontade. Opa, Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. Rafael, peço desculpa, eu não vou ligar a câmera, mas é porque também não é a câmera que está ruim, na verdade é a minha cara que está ruim. Então, Rafael, tu te interage mais nesse assunto, tu sabe qual seria o próximo passo do pessoal do GIS e dos outros da área observacional para essas detecções? Eu sei que tiveram algumas pessoas que usaram o Graph para analisar possível vestígios de matéria ao redor do buraco negro, ou então até testar teoremas no RE. Sabe se eles têm alguma coisa em mente? Essas entrevistas, eles dão algum indício de algumas coisas? Olha, do Genzel eu não sei, mas a Andrea, ela, na última palestra que ela deu, que é bem recente, depois do Nobel, ela comentou que o problema atual que eles estão olhando é para as órbitas, para ver como as órbitas precessionam, né? E aí a primeira evidência que eles têm é de que não está precessionando de acordo com a relatividade geral. Que não concorda com o modelo
Mas, assim, claro, tem muita coisa ainda para olhar, porque pode ser que tenham outras estrelas em torno do buraco negro, né, que não dá para ver na resolução atual. Então, a órbita pode estar precessionando de maneira diferente ao previsto, devido a essas estrelas que ainda não dá para ver, né? Mais ou menos no problema que a gente se deparou lá em 1900, né? Que pode ter. E aí uma outra coisa que eles comentaram é de olhar para estrelas que é possível que tenham estrelas mais jovens em torno do buraco negro e tudo. Então tem, digamos assim, tem uma teoria na astrofísica para a formação de galáxias que depende que depende a idade das estrelas de acordo com segue uma regra específica de acordo com a distância que elas estão do centro e tudo. Então, se eu não me engano, não devem o que eles estão procurando é se tem estrela jovem em torno, perto do buraco negro. Em princípio, todas as estrelas que estão lá têm que ser bem mais velhas. E aí, claro, dá para ver a idade da estrela, dá para ver pela forma que ela emite e tudo, não sei o quê. E aí uma outra coisa também é a possibilidade de existir outros buracos negros em torno do objeto central. Tal. Que é isso aí dá para observar por flashes de radiação que aparecem nas observações, né? Porque se tem um outro buraco negro orbitando o central, aí eles têm discos de acreção e tudo, e aí um vai alimentar o outro, e aí isso pode gerar uma assinatura específica, que é uma coisa que eles estão procurando lá. Eu não sei se obviamente deve ter muito mais coisa, porque são grupos grandes, né? Então eles devem estar procurando bem mais coisas, mas isso é o que eu sei dele. Entendi, obrigado, Rafael. Obrigado, Caio, Rafael. Mais perguntas? Eu acho que um comentário, assim, quer dizer, já fiz os meus elogios, né, mas é claro, eu sou suspeito aqui para falar, né? Mas, assim, a gente tem visto, como o Antônio falou na abertura, né, quer dizer, foram muitos os seminários, webinários, né, que a respeito do Prêmio Nobel e tal, mas eu acho que faltava, né, especialmente aqui na nossa comunidade, um webinário que mergulhasse assim, de uma maneira um pouco mais profunda, né, na contribuição específica do Penrose. E é lógico, quer dizer, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que mais conheço o Rafael cientificamente, né? Eu costumo brincar, né, que conheço o Rafael desde que ele usava fralda, então realmente eu sei da capacidade dele e sabia que era uma pessoa realmente que é uma das mais indicadas no país para fazer esse mergulho profundo. E agradecer, obviamente, né, o Rafael por né, ter proporcionado isso para a gente. E talvez, Rafael, tu pudesse comentar em relação ao que falou a Leila, né? Quer dizer, essa questão da diferença do horizonte de eventos para a singularidade. Quer dizer, o que a gente chama de buraco negro? Quer dizer, embora esse processo inicial, né, quer dizer, da legitimização da singularidade, né, quer dizer, pelo Penrose, num certo sentido, mas que o que a gente chama, que a gente reconhece como buraco negro hoje, né, está muito mais associado ao horizonte de eventos, que é a questão do buracos negros regulares. Tu já falaste, mas talvez tocar nisso com um pouco mais de detalhe. Primeiro, eu agradeço de palavra gentil, professor. Que efetivamente o buraco negro bem mais. Ele, na verdade, ele é o horizonte de eventos, né? Essencialmente. Porque, em princípio, a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Então, assim, é muito provável que não exista uma singularidade lá dentro, porque a singularidade, na verdade, ela só está assinalando que a forma que a gente usa para descrever esse objeto falha, tal, que é a relatividade geral. Então, assim, acredito que o consenso na comunidade acadêmica, enquanto a isso,
pode variar, mas de maneira geral é que a mecânica quântica vai salvar a gente ali dentro da existência de um objeto que tem densidade infinita e tudo, que é definido como singularidade e tudo. E que, na verdade, é muito provável que a mecânica quântica, junto com a gravitação, quando a gente descobrir que teoria é essa, ela vai dar uma chacoalhada no que tem ali dentro, e aí soluções, por exemplo, como a solução de Bardeen, que é uma solução que é um buraco negro, né, tem um horizonte de eventos, mas não tem uma singularidade. Ainda é esquisita, porque dentro tem um horizonte de Cauchy, certo? E aí o horizonte de Cauchy é um outro problema e tudo. Mas a gente espera que uma teoria mais completa da natureza, o interior do buraco negro, seja descrito por algo que talvez seja parecido com um buraco negro de Bardeen, né? Que ele basicamente suaviza a curvatura ali perto do centro, e aí o interior é extremamente esquisito, mas ele é esquisito porque a física que está por trás é uma física desconhecida para a gente ainda. E aí, isso é uma resposta que muito provavelmente pelo menos na minha opinião, é só a gravitação quântica que pode dar para a gente. Assim, observações, a menos que tenha uma grande reviravolta, a gente nunca vai saber o que tem lá dentro, né? Assim, na verdade, se algum dia a gente souber, vai ser por uma coisa muito esquisita, algum emaranhamento quântico, alguma coisa assim. Não, mas de fato, o buraco negro, ele é definido pela presença do horizonte de eventos mesmo. Bom, obrigado, Rafael e Luiz, pela discussão, né? A Leila coloca mais agradecimentos a esses esclarecimentos adicionais. Eu aproveito para mencionar, né, que o Luiz foi o responsável por fazer a conexão entre o Grave BR e o Rafael, e eu agradeço imensamente essa conexão, porque eu tenho certeza que o seminário foi realmente uma contribuição muito, muito boa, muito esclarecedora para a nossa comunidade, e também para entrar no repositório do Grave BR, que vai ficar lá para o pessoal que está crescendo, né, na área de gravitação. Quando quiser entender melhor o significado desse prêmio desse ano, tem a referência do seminário do Rafael lá para assistir, né? Então, eu agradeço publicamente, para deixar isso registrado, né, ao Obrigado. Luiz por promover essa conexão, e ao Rafael pela apresentação muito, muito, muito clara, muito boa, né? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço que se manifeste. Bom, esse não sendo o caso, eu peço que vocês abram seus microfones para nós aplaudirmos mais uma vez o Rafael por essa apresentação excelente. Bom, pessoal, então, até a próxima. Daqui a 2 semanas. Na semana que vem tem o TQCBR, para quem tiver interesse. E, nesse meio tempo, fiquem bem, se cuidem e até lá. Obrigado, Antônio. Falou para todo mundo. Vou sair aqui.